E se eu te dissesse que a descrição mais precisa do Big Bang não foi escrita por Stephen Hawking ou Albert Einstein, mas por um escriba anônimo há mais de 3.000 anos? E se a ordem exata dos eventos da criação do universo, desde a explosão inicial de energia até o surgimento da vida complexa, estivesse detalhada passo a passo no primeiro capítulo do livro mais lido e mais controverso da história da humanidade? Isso soa como uma heresia absoluta para um cientista e, francamente, como uma loucura para um teólogo fundamentalista. Mas a pergunta que vamos explorar hoje é, no mínimo, assustadora. Gênesis 1 é, de alguma forma, um relato codificado da cosmologia moderna. Vamos mergulhar fundo nessa fronteira perigosa onde a física de ponta e a metafísica antiga colidem. E o que vamos descobrir pode mudar fundamentalmente a forma como você enxerga o universo, a realidade e o próprio conceito de criação. Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre o debate superficial entre ciência e religião. A verdadeira história, aquela escondida nas entrelinhas, é muito mais estranha, muito mais profunda e infinitamente mais fascinante. Por milênios, o primeiro capítulo de Gênesis foi o campo de batalha definitivo. De um lado do ringue, temos a leitura literal. O universo inteiro, com seus trilhões de galáxias, criado em 6 dias de 24 horas, há cerca de 6 ou 10 mil anos. Uma ideia que, vamos ser honestos, é cientificamente insustentável. Do outro lado, temos a ciência. Um universo vasto, com 13,8 bilhões de anos, nascido de uma singularidade violenta e incompreensível, evoluindo através de processos lentos, impessoais e aparentemente aleatórios. O debate parecia encerrado há muito tempo. Um era um mito da Idade do Bronze, o outro era um fato observável. Caso encerrado. Mas, e se ambos os lados estiverem interpretando o texto de forma errada? E se o problema não for o texto, mas a nossa arrogância em achar que o entendemos? E se o texto de Gênesis não for um diário de 6 dias, mas um mapa de 6 eras? Uma sequência de eventos cósmicos de proporções inimagináveis. A própria palavra hebraica usada no texto original, Yom, é fascinante. Sim, ela pode significar um dia de 24 horas. Mas em outros lugares da própria Bíblia, Yom é usado para significar um período de tempo indefinido, uma era, uma época, ou até mesmo um eon. Essa única mudança de perspectiva, essa única concessão semântica, abre uma porta que a maioria das pessoas tem medo até de olhar. Se Yom significa era, de repente o texto deixa de ser um conto de fadas e passa a ser uma linha do tempo. E é aqui que as coisas ficam arrepiantes. Antes de compararmos as duas histórias, precisamos estabelecer as regras do jogo. Vamos primeiro definir, de forma clara, o que a ciência sabe sobre a origem do universo. Esqueça as imagens de desenho animado de uma bomba explodindo no nada. O Big Bang não foi uma explosão no espaço. Foi uma expansão do espaço. Tudo, toda a energia, toda a matéria, o próprio tempo e o próprio espaço, estavam contidos em um ponto de densidade e temperatura efetivamente infinitas. Uma singularidade. Um momento onde as leis da física que conhecemos, as leis de Einstein, simplesmente quebram. E a partir desse ponto zero, uma sequência muito específica de eventos teve que acontecer para que nós estivéssemos aqui hoje. Primeiro, uma fração de segundo após o início, o universo passou por um período de expansão exponencial chamado inflação cósmica, crescendo mais rápido que a velocidade da luz. Depois, o universo esfriou. A energia começou a se condensar em matéria, formando as primeiras partículas subatômicas, como quarks e elétrons. Mais tarde, núcleos atômicos. Muito mais tarde, átomos inteiros. E só então a gravidade pôde começar seu trabalho, juntando esses átomos em nuvens de gás, que colapsariam para formar as primeiras estrelas e galáxias. Dentro dessas estrelas, elementos mais pesados foram forjados. Essas estrelas explodiram, espalhando esses elementos que formaram novas estrelas e planetas. Em um desses planetas, a química complexa deu origem à biologia. Guarde essa sequência: singularidade, energia, matéria, luz, galáxias, planetas, vida. Agora vamos pegar esse roteiro científico e colocá-lo lado a lado com o roteiro antigo. Vamos abrir Gênesis 1, versículo 1.
No princípio, Deus criou os céus e a terra, uma declaração de início. A ciência concorda. Houve um princípio. O universo não é eterno, ele teve um começo, mas é o versículo 2 que nos dá o primeiro arrepio. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A tradução hebraica original é ainda mais poderosa. Tohu vabohu. Caos. Um vácuo sem forma. Uma descrição poética perfeita para a singularidade do Big Bang ou para o universo quântico pré-inflação. Um estado de potencial puro, sem estrutura, sem forma, sem planetas, sem estrelas, sem luz visível. Apenas um abismo de trevas. Até aqui, tudo bem. Uma descrição poética que se encaixa. Mas é no versículo 3, no primeiro comando, que a coisa começa a ficar realmente estranha. O primeiro ato da criação. E disse Deus: haja luz. A primeira coisa a ser criada é a luz. E o texto continua. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. Isso é crucial. Preste muita atenção. Deus cria a luz no dia 1, mas ele só cria o sol, a lua e as estrelas no dia 4. Isso parece um erro estúpido. Como pode existir luz? Como pode existir um ciclo de dia e noite, antes mesmo de o sol existir? Por séculos, isso foi usado como a prova cabal de que o texto era um mito absurdo. Um pastor de ovelhas da Idade do Bronze simplesmente não entendia de astronomia. Mas a cosmologia moderna riu por último. O que a ciência nos diz sobre os primeiros momentos do universo? O Big Bang foi incrivelmente quente e denso. Havia luz, sim, uma quantidade inimaginável de fótons, partículas de luz. Mas o universo era opaco. Era um plasma incandescente, uma sopa cósmica tão densa que a luz não conseguia viajar. Os fótons colidiam incessantemente com elétrons livres, sendo absorvidos e reemitidos instantaneamente. Se você pudesse estar lá, estaria dentro de uma névoa brilhante, mas escura, pois a luz não tinha caminho livre. Isso durou 380 mil anos, um piscar de olhos em termos cósmicos. Depois desses 380 mil anos, o universo esfriou o suficiente para que os elétrons finalmente se recombinassem com os núcleos, formando os primeiros átomos estáveis de hidrogênio e hélio. E nesse instante, algo mágico aconteceu. O universo de repente tornou-se transparente. Os fótons, finalmente livres da prisão de elétrons, puderam viajar livremente pelo espaço. Esse é o primeiro clarão do universo, o momento em que a luz foi separada das trevas, da opacidade. E o mais incrível, nós vemos essa luz até hoje. Ela viajou por 13,8 bilhões de anos e hoje banha todo o universo. É a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB. A primeira luz, o eco do haja luz. Gênesis acerta em duas coisas que seriam impossíveis de saber. Primeiro, que o primeiro ato de criação foi a luz. Segundo, e mais chocante, que essa luz existia antes da criação do Sol e das estrelas. Isso não é um erro no texto. É um acerto cosmológico de uma precisão aterrorizante. Como eles sabiam? Como eles sabiam que a luz veio antes do Sol? Vamos continuar. Entramos na era 2, ou dia 2, e disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. O texto descreve a criação de uma expansão, o raquia, em hebraico, que significa firmamento ou atmosfera, que separa as águas de cima, o vapor, as nuvens, das águas de baixo, os oceanos. Isso soa como uma descrição da formação de uma atmosfera estável e de um ciclo hidrológico. No contexto cósmico, após as primeiras estrelas se formarem e explodirem, o que acontece depois da liberação da luz, mas antes da formação de planetas como o nosso, os elementos mais pesados, como oxigênio e hidrogênio, são espalhados. Eles eventualmente se combinam para formar água. A formação de planetas com atmosferas e água líquida é o próximo passo lógico. O texto está descrevendo a formação de um planeta habitável. Em seguida, vem a Era 3. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. Aqui temos a formação dos continentes. A Terra primitiva, segundo a geologia, era um mundo aquático, um oceano global.
Foi através da atividade vulcânica e do lento movimento das placas tectônicas que os primeiros supercontinentes emergiram do mar. A porção seca apareceu. A ordem está correta. Primeiro uma atmosfera e água, era 2, depois a terra seca, era 3. Mas o texto não para aí. No mesmo dia 3, assim que a terra seca aparece, algo acontece. E disse Deus: produza a terra relva ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. A primeira forma de vida mencionada em Gênesis não é um animal. É a vegetação. As plantas. Isso é biologicamente perfeito. As primeiras formas de vida complexa que dominaram o planeta foram organismos fotossintéticos, cianobactérias, algas e, posteriormente, as primeiras plantas terrestres. E o que essas plantas fazem? Elas comem a luz do Sol, que já existia, a luz difusa da Era 1, e, crucialmente, elas começam a bombear um produto residual na atmosfera, um gás que era, na verdade, um veneno para a maior parte da vida anaeróbica da época. Esse gás era o oxigênio. Guarde essa informação. As plantas da Era 3 estão mudando a atmosfera, e isso nos leva à Era 4, o maior paradoxo de todos. E disse Deus: haja luminares no firmamento dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Aqui está. Finalmente, o Sol e a Lua são criados. Mas espere, isso é um problema gigantesco. Como as plantas, Era 3, poderiam existir antes do Sol, Era 4? Como a luz, Era 1, pode existir antes do Sol? A resposta pode estar na própria Terra. E se o texto de Gênesis for uma narrativa contada não do ponto de vista de Deus, no espaço, mas do ponto de vista da superfície da Terra? Vamos rebobinar. Na Era 1, a luz cósmica, CMB, é liberada. O universo se torna transparente. Bilhões de anos depois, nosso sistema solar se forma. O Sol existe, mas a Terra primitiva tem uma atmosfera completamente diferente da de hoje. Provavelmente era espessa, opaca, cheia de metano, dióxido de carbono e vapor de água. Pense em Vênus hoje, mas talvez um pouco mais fria. A luz do Sol, a luz do dia 1, agora vinda da nossa estrela, era difusa. Ela penetrava as nuvens o suficiente para criar um ciclo de dia e noite, luz difusa versus escuridão, e o suficiente para alimentar a fotossíntese das plantas da Era 3. Mas, da superfície, você não conseguiria ver o disco do Sol. Você não conseguiria ver a Lua ou as estrelas. O céu era um véu opaco. O que mudou isso? As plantas da Era 3. Por centenas de milhões de anos, esses organismos fotossintéticos bombearam o oxigênio na atmosfera. Esse evento é conhecido pela ciência como o grande evento de oxigenação. O oxigênio limpou o céu. Ele reagiu com o metano, reduzindo o efeito estufa e tornando a atmosfera transparente. O dia 4 não é sobre a criação do Sol. É sobre o momento em que a atmosfera da Terra finalmente se tornou clara o suficiente para que, pela primeira vez, do ponto de vista da superfície, os luminares, o disco do Sol, o disco da Lua, as estrelas, se tornassem visíveis. O firmamento se tornou transparente. A ordem não está errada. Ela está assustadoramente correta. Você precisa das plantas, Era 3, para limpar a atmosfera e permitir que o Sol e a Lua, Era 4, sejam finalmente vistos da superfície. Isso resolve o paradoxo de forma tão elegante que é difícil ignorar. Agora que o céu está limpo e a atmosfera está cheia de oxigênio, o palco está pronto para o próximo salto evolutivo. Entramos na Era 5. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. A vida explode. Mas onde? Nos oceanos. Produzam as águas. O texto é específico. E o que a paleontologia nos diz? Após o grande evento de oxigenação, o oxigênio permitiu o metabolismo aeróbico, que é muito mais eficiente em termos de energia. Isso levou diretamente ao que chamamos de explosão cambriana. A vida, que foi simples, bactérias, algas, por quase 3 bilhões de anos, de repente se torna complexa, multicelular e diversa. E onde isso acontece?
nos mares. Os primeiros animais complexos, os trilobitas, os peixes primitivos, todos surgem nos oceanos. O texto de Gênesis acerta em cheio. A vida animal complexa começa na água. O texto também menciona as aves. Isso parece fora de ordem, mas a palavra hebraica para aves também pode significar criaturas aladas em geral, o que incluiria os insetos voadores, que foram alguns dos primeiros animais a explorar o ar. Ou, se formos mais literais, as aves evoluíram dos dinossauros, que vieram depois da vida marinha. A ordem geral se mantém. Finalmente, chegamos à Era 6, o clímax da criação biológica. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra conforme a sua espécie. Depois que a vida explode nos mares, Era 5, ela conquista a terra firme. O texto descreve a ordem. Primeiro a vida marinha, depois a vida terrestre. E é exatamente isso que o registro fóssil nos mostra. Os peixes evoluíram para anfíbios, que se aventuraram na terra. Eles deram origem aos répteis, e dos répteis evoluíram duas linhagens principais: os dinossauros, que levaram as aves, e os mamíferos, gado e feras. A sequência em Gênesis é: 1. Plantas. 2. Vida marinha, voadora. 3. Vida terrestre, mamíferos. Essa é, em linhas gerais, a sequência exata que a biologia evolutiva e a paleontologia estabeleceram após séculos de pesquisa. E então, no final da Era 6, vem o último ato. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O surgimento da humanidade do Homo sapiens é o evento mais recente em toda essa longa cadeia de criação. Mais uma vez, Gênesis coloca o homem no lugar certo, no final da linha do tempo biológica. A sequência é simplesmente inacreditável quando colocada lado a lado. A probabilidade de um texto da Idade do Bronze acertar aleatoriamente a sequência cosmológica e biológica de forma tão precisa é astronomicamente baixa. A sequência é: 1. Um início caótico e sem forma. Singularidade, tohu vabohu. 2. A criação da luz, mas antes do Sol. Recombinação, radiação cósmica de fundo. 3. A formação de uma atmosfera e oceanos. Formação planetária. 4. O surgimento da terra seca. Formação dos continentes. 5. O surgimento das plantas. Primeira vida fotossintética. 6. A aparição do Sol, Lua e estrelas. Atmosfera tornando-se transparente. 7. A explosão da vida nos oceanos. Explosão cambriana. 8. O surgimento da vida terrestre. Mamíferos. 9. O surgimento do homem. Evolução humana. A ciência e Gênesis contam a mesma história, apenas em idiomas diferentes. Como isso é possível? Coincidência? Uma série de interpretações forçadas? Ou estamos diante de algo mais profundo? E é aqui que precisamos introduzir o segundo pilar desta investigação: o conceito do verbo. Gênesis 1 tem um padrão que se repete. E disse Deus. O ato da criação não é um ato físico. É um ato de informação. É uma palavra. É um comando. A criação é um ato linguístico. Isso é levado a um nível filosófico ainda mais profundo no Novo Testamento, no Evangelho de João, que começa de uma forma que ecoa Gênesis quase perfeitamente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A palavra grega usada aqui é logos. E logos é um dos conceitos mais ricos da filosofia ocidental. Para os gregos antigos, logos não era apenas palavra. Era a razão. Era a lógica. Era a estrutura racional e inteligente por trás do cosmos. O logos era o princípio organizador que impedia o universo de ser apenas caos. João está fazendo uma afirmação radical. Ele está dizendo que esse princípio organizador, essa lógica cósmica, não é apenas uma força impessoal, mas é a própria natureza de Deus, e que o universo foi criado através dessa lógica. Agora, vamos trazer isso para a física do século XXI.
O que os físicos mais avançados nos dizem que o universo é, em seu nível mais fundamental? A resposta é surpreendente. Não é matéria. Não são pequenas bolas de bilhar quânticas. É informação. O lendário físico John Archibald Wheeler resumiu isso na frase "it from bit". A ideia de que a realidade física, it, emerge da informação, bit. O universo, em sua base, não é material. Ele é informacional. A realidade é como uma simulação de computador cósmica, rodando em um software de leis físicas. Outros, na vanguarda da teoria das cordas, postulam algo igualmente místico. Eles sugerem que tudo o que existe, cada elétron, cada fóton, cada quark que compõe o seu corpo, não é uma partícula, mas sim uma minúscula corda unidimensional de energia. E a diferença entre um elétron e um fóton é simplesmente a frequência em que essa corda está vibrando. O universo não é feito de coisas. O universo é feito de notas. É uma sinfonia cósmica. E é aqui que o círculo se fecha. No princípio era o verbo, logos. E disse Deus: haja luz. O que é a luz? Uma vibração do campo eletromagnético. O que é a matéria? Segundo a teoria das cordas, uma vibração de uma corda fundamental. O que é o som? Uma vibração. O que é uma palavra? Uma vibração que carrega informação. E se o verbo, o logos, for a descrição antiga e poética para a vibração primordial, a informação fundamental, a equação de onda universal que colapsou o potencial quântico do tohu vabohu, o vazio sem forma, e o organizou em padrões, em leis, em matéria, em galáxias, em planetas e eventualmente em vida consciente capaz de compreender o próprio logos. O comando haja luz não é apenas sobre fótons, é sobre o interruptor da informação sendo ligado. É o logos se manifestando pela primeira vez, a lógica cósmica começando a tecer o tecido da realidade. O universo não é apenas um acidente aleatório. Ele é fundamentalmente baseado em lógica, logos. Ele é baseado em matemática, em leis físicas precisas e elegantes. O que Gênesis e João parecem descrever não é um mágico no céu criando coelhos da cartola. Eles descrevem o desdobrar de um princípio organizador inteligente que estrutura a energia em realidade. A vibração que se torna matéria. O verbo que se torna carne. Então, Gênesis 1 é uma descrição literal do Big Bang? Não. Seria ingênuo dizer isso. É um texto antigo, escrito para um povo antigo, em uma linguagem poética e metafórica. Mas a estrutura, a sequência, a ordem dos eventos cósmicos e biológicos descritos em Gênesis é tão precisa, tão perfeitamente alinhada com o que a cosmologia, a geologia e a biologia descobriram, milênios depois, que é intelectualmente desonesto e preguiçoso simplesmente descartar tudo como uma coincidência ou um mito sem valor. Vimos que a luz da Era 1 corresponde perfeitamente à liberação dos fótons na recombinação, um evento que aconteceu muito antes de o Sol ser visível da Terra. Vimos que a sequência de atmosfera, oceanos e terra seca, eras 2 e 3, é a ordem exata da formação planetária. Vimos que as plantas, era 3, precisavam vir antes da atmosfera se tornar transparente, era 4, resolvendo o maior paradoxo do texto. E vimos que a ordem da vida, marinha, depois terrestre, depois humana, era 5 e 6, espelha perfeitamente o registro fóssil. Talvez o propósito de Gênesis 1 nunca tenha sido nos dizer quando o universo foi criado ou em quanto tempo. Talvez seu propósito fosse nos dizer como ele foi organizado. Talvez seja um mapa, não do tempo medido em horas, mas da complexidade crescente. Um lembrete de que, por trás do caos aparente da existência, existe uma ordem, uma lógica, um logos. Um verbo que foi falado no início dos tempos e cuja vibração ainda ecoa em cada átomo do nosso ser. Isso muda a forma como você enxerga esse texto antigo? Você acha que tudo isso é a maior das coincidências? Ou uma evidência de um conhecimento ancestral profundo, talvez inspirado? Qual foi a conexão entre as eras e a ciência que mais te chocou? A luz antes do sol? As plantas antes da atmosfera transparente? Me conte aqui nos comentários. Eu realmente quero saber o que você pensa sobre essa colisão de mundos. Nós mal arranhamos a superfície da intersecção entre a física moderna
e a sabedoria antiga. Existem mistérios ainda mais profundos escondidos nesses textos. Se você quer continuar mergulhando fundo nessas questões, expandindo sua mente e desafiando o óbvio, faça um favor a si mesmo e clique no botão de se inscrever. É a melhor forma de garantir que você não vai perder o nosso próximo encontro, onde vamos explorar mistérios ainda maiores.